cá estou eu novamente no nosso quadro Reputações para conversar com você mais uma vez sobre o conceito intrínseco nesse nome um pouco complicado que é o nomos e locus. No primeiro quadro, eu conceituei o nomos e o locus e como que esse nomos vai sendo desenvolvido ao longo da existência de um indivíduo, que é um conceito que serve individualmente e serve também para qualquer organização ou empresa, ok? Então, vamos discutir aqui o momento atual, o contexto de mundo. Por que tantos conflitos e por que tantas discussões de quem é certo, de quem é errado, do que é verdade e o que não é verdade? Vamos pensar um pouco no porquê desse conflito todo. Ele sempre existiu ao longo da história da sociedade, mas com o advento das tecnologias que permitiram a disseminação da informação, principalmente a democratização do acesso à informação e com os mobiles, isso chegou a um nível global e a 100% da população, 100% talvez não, mas uns 80% da população mundial com acesso. E o que é mais interessante é a possibilidade de interação, né? Então, enquanto antes, no século XX, havia, para se ter acesso à informação, dois meios específicos, que era a mídia e as bibliotecas, os livros, hoje não, qualquer um pode ter acesso a qualquer informação e também ao conhecimento, né? Então, a tecnologia facilitou isso, e muitas vezes de uma forma gratuita, ok? Isso fez com que qualquer indivíduo pudesse expor as suas opiniões, expor as suas ideias, expor também e defender as suas próprias causas, em cima dos valores que ele vai adquirindo ao longo do seu desenvolvimento, né? E muitas vezes essas interpretações do que é certo e o que é errado pode ser díspare, diversas visões de mundo, diversas interpretações das verdades, né? E até mesmo nos dias atuais a construção de verdades que não necessariamente são baseadas em fatos. Enfim, e isso torna o surgimento do que a gente coloca como locus diversos. E nesse locus diversos, as pessoas se reúnem para quê? Por causas, por sentimentos que elas acreditam como verdadeiros. E nesses locus tem as normas, são os nomos que regem esses sentimentos, são os valores e as causas, né? Do que esses indivíduos desejam. Então, essas interações diversas que normalmente se dá pela tecnologia, num ambiente virtual, e elas se consolidam ali, surgem ali, e são colocadas no ambiente do cotidiano da vida, geram a separação, né? E geram conflitos, porque são verdades diversas, cada um acredita que a sua verdade é mais verdadeira do que a outra. E qual que é a diferença de um convívio pacífico e que possa ser respeitoso, né? É um convívio de que é um desenvolvimento de uma consciência de que a minha verdade não é a mais correta. Ela pode ser verdadeira para mim e para os meus pares, mas que eu preciso olhar, desenvolver um olhar de entendimento de que aquele nomos que está se manifestando nos diversos locos que são diferentes dos meus, ele pode ser observado como verdadeiro para aquele agrupamento de pessoas. E eu tenho que ter um posicionamento de que eu posso contribuir para que aquele outro interprete a minha verdade também como, para mim e os meus pares, como verdadeiro. Por quê? Porque eu tive um desenvolvimento ao longo da minha vida diferente, muitas vezes, do que aquele outro locus teve. Então, se eu consigo fazer um esforço de entendimento, de evolução e até mesmo de ajudar aqueles diversos locos, de que as suas verdades são verdadeiras para aquele agrupamento e que eu possa contribuir e expor porque eu acredito naquele nomos, eu consigo chegar a um nível
de evolução de uma consciência um pouco mais diferenciada, e essa consciência vai contribuir para que eu contribua também para o outro. Isso é um desenvolvimento que vai sendo realizado ao longo de um tempo, ele não é espontâneo e ele não é de curto prazo. Ele é desenvolvido através de práticas e de educação, do meu comportamento, do meu entendimento a respeito do universo do qual eu também participo, né? Isso é um processo de coerência, de educação, de reafirmação e de autocrítica do meu próprio entendimento, ok? Se eu chego a um nível de desenvolvimento de respeito às demais e de contribuição, de interação e de diálogo, eu começo a chegar num nível de interpretação em relação aos outros e dos outros em relação a mim, de coerência no meu comportamento e nas minhas falas, ok? E eu posso contribuir, eu posso chegar a um nível de me tornar exemplo. Por quê? Porque ao longo das minhas práticas eu fui sendo coerente com o meu nomos. Se todos aqueles que estão no meu entorno e que compactuam com o meu nomos, por sentimentos ou por valores equivalentes ou por crenças equivalentes, eles também tendem, e eu vou ajudá-los a ter um comportamento coerente. Porque não adianta eu ser coerente e os meus pares serem diferentes, praticarem formas e atitudes diferentes das minhas, porque eu vou ter um conflito não só em relação aos demais, mas também um conflito interno. Então, é um esforço que vai sendo desenvolvido ao longo do tempo e que eu preciso, como líder, desenvolver esse esforço de ser mais coerente do que os demais para que eu me torne um exemplo. A partir do momento que eu me torne um exemplo de que essas coerências estão equivalentes, estão em sintonia, eu passo a refletir aí sim uma imagem coerente em relação ao meu ambiente interno e ao meu ambiente externo, em relação aos meus relacionamentos mantidos com os diversos locos, entendimento que eu fui tendo ao longo do tempo em relação aos diversos nomos que estão surgindo aí do meu ambiente externo, eu mantenho uma coerência, trago para dentro de mim uma reavaliação, porque não necessariamente o meu nomos é o mais perfeito, eu posso transformá-lo e ajudá-lo a evoluir, né? Porque o meu objetivo é ter uma coerência e ajudar e manter um diálogo externo. Então, se eu tenho essa flexibilidade e essa consciência de evolução, eu passo a ser percebido como alguém ou uma empresa ou uma organização, ok? Que é coerente. E aí é o grande segredo. Se eu chego a esse nível, a minha imagem, além de ser verdadeira, ela expõe essa verdade de coerência. E aí eu consigo um ativo que é fenomenal nos dias de hoje, tanto para indivíduos quanto para empresas e organizações, eu repito, que é o quê? A confiança. Se eu chego a esse ponto, então eu posso efetivamente passar a ser um sujeito ou uma persona confiável e contribuinte para que esse ambiente, o meu ambiente externo e o meu ambiente externo, seja mais pacífico, seja mais equilibrado, ok? Isso é reputação virtuosa, porque as minhas práticas passam a ser virtuosas. Elas disseminam bondade, elas são equânimes, elas são transparentes, elas são compassivas, elas contribuem e colaboram para o universo, para o mundo, para as pessoas e para esses diversos nomos, para que eles possam também refletirem a verdade dos seus locos. Esse é o tema do nosso segundo programa. Eu agradeço a todos vocês e, mais uma vez, peço que colaborem. Enviem e-mail para o leitor, @nomosilocos, e participem da nossa página no Facebook. Até a próxima.